Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar no 22 até o 26. 26. 22 a 26. Amém? Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe. Regozija-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, temos a oportunidade de cultuar o teu nome, de celebrar com as nossas vozes a ti, digno de toda a honra e toda a glória. Mais uma vez também temos a oportunidade de olharmos para a tua palavra e buscar nela princípios fundamentais para nortearem a nossa vida. Obrigado por mais esse texto, que através dele o Senhor fale ao nosso coração. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Encontrei no devocionário a seguinte expressão. A expressão esta digna de ser celebrada, de ser lembrada. Plantar uma vida com Deus significa colher frutos do seu amor e da sua misericórdia. Vou repetir. Plantar uma vida com Deus significa colher frutos do seu amor e da sua misericórdia. Plantar. Como é importante essa questão de plantar e colher. Como é importante você aprender a plantar para poder aprender a colher. É claro que nem sempre é fácil a gente aprender a lição de semeadura e colheita. Talvez a gente esteja pronto para plantar bem quando a gente tenha a maturidade, quando a gente alcança a maturidade. Talvez os judeus tinham razão. Eles diziam que o homem, para ter maturidade e assumir os seus atos, só depois de 30 anos. Talvez seja o ponto onde a gente entende a maturidade. Porque aí sim, você sabe discernir o tempo das coisas. Você sabe como plantar e plantar sementes para que o futuro, na colheita, sejam sementes que vão te alegrar, que vão te abençoar. Mas não é fácil. Às vezes a gente tenta plantar
Com 14 anos, eu vejo a minha esposa lidando com os alunos na escola, alunos de 14, 15, 13, 11, 12, nessa faixa de idade, eles já estão engravidando, já estão casando. Há poucos dias estávamos lá no supermercado Savenhago, no açougue, de repente um dos atendentes assim, ô dona Ana, não lembra de mim? Ela olhou assim e falou, bem provável que eu lembro, né? Escola tal, escola tal. Aí ele falou lá, atendeu a gente, falando, contando a vida dele. Ele casou com 14 anos. Já tem 3 filhos. Será que a gente com 14 anos está apto para a maturidade? Preparado para assumir? Porque ele casou grávido. Então a gente fica analisando qual é o ponto da maturidade para aprender a plantar. Plantar bem para colher bem. Eu creio que há algumas questões na relação de semeadura e colheita significativas. Deixa eu colocar para você algumas questões. Primeiro, a colheita da semente é a mesma espécie do que você plantou. Isto é, se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você planta milho, vai colher milho. Se você planta feijão, vai colher feijão. Essa regra não muda. É impossível você plantar e não colher o mesmo tipo de semente. Uma outra questão. Para se colher bem, é preciso preparar a terra. Para se preparar a terra, leva tempo, leva cuidado. Outra questão interessante. Se a gente planta mal, não vai colher bem. Se a gente planta mal, não vai colher bem. Então a gente pensa que são regras e princípios da semeadura e colheita que a gente não pode fugir dela. Eu gosto muito daquela parábola do Senhor Jesus, a parábola do semeador. Quer acompanhar? Abra em Marcos 4. Marcos 4, nós vamos destacar algumas questões aí, a título de diálogo sobre a semeadura e colheita. Marcos, capítulo 4. Vou destacar alguns versículos apenas. Versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Observe que na questão da semeadura e da colheita, você encontra Jesus aqui não ensinando os discípulos a plantar. Na verdade, ele está usando uma figura de linguagem, uma parábola, para falar de coisas espirituais. Ou melhor, para falar de vidas, de pessoas. O que Jesus quer dizer nessa parábola é: você conhece o solo onde você está plantando?
Você conhece que tipo de solo você está colocando a semente? O semeador precisa conhecer o solo. Ele trabalha com a terra. Ou melhor, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês vão trabalhar com vidas. E é preciso que você saiba compreender, entender as vidas com que você está trabalhando. Quer ver? Olha como Jesus coloca aqui. De repente você pode encontrar uma vida desencorajada. Olha o versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. É desencorajador um solo duro, ressequido, onde a semente cai e lá fica exposta, e as aves dos céus a comem. Esse solo é difícil trabalhar, é difícil semear, é difícil plantar. E você vai encontrar vidas, pessoas desse nível, a começar pelo seu próprio filho. Quantas vezes a gente olha para o filho e fala: não é possível. Eu já falei 3, 4, parece que não entra no ouvido. Será que ele não é capaz de entender a instrução, a educação? Mas de repente você encontra no versículo 5 outro tipo de solo, outro tipo de vida. Outra semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda, a terra, saindo por onde o sol a queimou e, porque não tinha raiz, a secou. Este solo, essa vida, é superficial. Cai a semente neste solo, mas a terra era pouca, nasceu logo, mas vindo o sol, queimou, não tendo raiz, secou. Quantas vezes você olha para as pessoas e você encontra no ser da pessoa, uma vida superficial? Você a ouve falar, mas não tem lastro, não tem raiz, não tem profundidade. E você joga a semente e não brota. E se brota, seca logo. Quantas vezes a gente olha para o filho e vê a mesma situação? Parece que um filho é superficial, com dificuldades para poder entender, captar a mensagem. Olha agora o versículo de número 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Diz mais o texto. Aliás, ainda no verso 7. Caiu entre os espinhos. No outro texto, diz que esses espinhos que sufocam são as coisas do mundo. As coisas atrativas do mundo. Você encontra pessoas com esse naipe. É aquela pessoa voltada para as coisas do mundo. Ele só pensa em dinheiro, posição, vaidade, riqueza, luxúria. Você vai encontrar filhos assim, vidas assim, e você vai encontrar filhos que estão pensando em só em enriquecer-se, custe o que custar, não importando se dá prejuízo para os outros ou não. Aí você para e começa a orar a Deus e pede misericórdia, para que Deus traga o filho de volta à realidade. Mas há um tipo de solo, aí no verso 8,
que é aquele solo acessível, é um solo bom, é uma terra boa. Você ara, você nivela, você prepara, você joga o adubo e ela colhe, ela produz e você colhe a 30, 60, 100. Há frutos e frutos bons. Tem vidas assim, em que você aplica e que você fala, a pessoa entende, compreende, avança, vai, se dá bem. Tem filhos assim. E a gente precisa, então, aprender a conhecer as vidas, as pessoas. A gente precisa aprender a conhecer os próprios filhos. Porque a instrução e a educação dependerá dos pais. E se os pais não conhecem os próprios filhos, o solo, a vida íntima, porque cada um é diferente um do outro, você não vai conseguir plantar e não vai conseguir colher boa semente. Para você ter uma família abençoada, para você ter uma família de graça e misericórdia, de bênçãos continuamente, que os seus filhos possam ser uma bênção no dia a dia, você tem que aprender a lição da semeadura e da colheita. O texto de Provérbios nos fala justamente de uma família abençoada. Alguns princípios que a gente encontra aqui mostram ricamente uma família abençoada. Vamos voltar lá? Provérbios 23, versículo 22. Olha o texto como ele diz: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Você já percebeu que princípio é esse? Quando você tem um filho que ouve, que tem consideração com o pai e com a mãe. O pai passa a instrução, passa a educação, o filho é acessível, é um coração bom, é uma terra boa. Ele ouve o pai, tem ouvido acessível a instrução e a educação do pai com a mãe. Diz o texto, com a mãe, ele não despreza, ele cuida da sua mãe. Então esse princípio, né, de um terreno bom é importante para o pai e para a mãe, porque ele sabe como gerar boa semente, porque ele sabe como plantar nesse tipo de coração. Porque um filho amado, um filho que considera, que ama, que ouve, é o filho que todo mundo quer, todo mundo precisa. E você vai dizer sempre assim: ele é maravilhoso, ele sempre me ouviu, sempre recebeu educação e sempre tem consideração com os mais velhos. Você conhece o solo, você sabe plantar nesse solo. Mas ainda o texto continua dizendo que você precisa aprender a plantar neste solo que você conhece princípios elementares para a vida. Quais são esses princípios? Versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Verdade. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Como que isto, ou estes princípios, são ricos para a vida do filho que você está educando? Para o bem, para o benefício, para que a sua família seja abençoada. Quando você planta verdade,
Há poucos dias atrás a gente estava lá em casa rindo dos netinhos. Estavam todos juntos ali, os dois, brincando, aquela festa. Aí, de repente, o irmão Gabã falou pro Murilo: você foi no banheiro? Você lavou a mão? Aí ele dizia assim: lavei. Ora, Murilo, você lavou a mão? Eu lavei rapidinho. E ele manteve a linha da mentira. Gente, tem 4 anos e pouco, 4 anos, né? 5 anos. 5 anos de idade, falou uma mentira e manteve a linha da mentira. Cinco anos. Se você não cuidar agora e deixar passar mentira por verdade, quando ele chegar na adolescência, ele está apto a mentir sempre. Porque ele consegue, né, trocar a verdade pela mentira. Princípios como verdade, princípios como sabedoria, como instrução, como entendimento, são importantes para a vida dos filhos. Você quer uma família abençoada? Você quer um lar abençoado, como nós cantamos hoje, nos vários hinos, falando de cânticos, falando de uma família abençoada. Se você quer uma família segundo o coração de Deus, você tem que colocar os princípios, esses que estão aí, no versículo 23, no coração dos seus filhos. Planta esta semente. Não abre mão. Não abre mão. Porque o diabo vai plantar outras sementes. E ele começa com 5 anos. Bem pequenininho. E às vezes a gente ri, né? Porque a gente pensa que, não, mas não é brincadeira, é sério. Porque demonstra a natureza do solo. E se você não cuidar do solo, ele vai receber sementes não boas, prejudiciais para a vida futura. Você quer ter um lar abençoado? Olha os princípios, está aí. Olha os princípios. Uma família abençoada, sementes apropriadas. Ainda no verso 24 e 25, grandemente se regozijará o pai do justo. Vou repetir. Olha a expressão. Grandemente se regozijará, se alegrará o pai do justo. E quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Uma família abençoada é uma família assim. É uma família que tem felicidade. É uma família que tem felicidade. O pai se regozija, a mãe se alegra. Pai e mãe estão alegres por terem gerado filhos, e esses filhos são uma bênção. Esses filhos são uma bênção. Felicidade no lar, alegria e bênçãos. Versículo 26 conclui aí dizendo assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Galardão do filho é quando o filho se entrega, se submete. O pai diz: filho, dá-me o teu coração. E o filho se prostra, se alegra. O filho se entrega. O filho se submete, se sujeita. Então isso sim, é uma família abençoada. Quando você tem filhos que são obedientes.
E filhos obedientes é galardão. Está aí o Salmo 127, 128, para nos ajudar. Irmãos, plantar boas sementes, colher frutos maravilhosos. Você precisa aprender a conhecer o solo que você tem. Ou melhor, você precisa conhecer as vidas, ou a vida, ou as vidas que você gerou. Quando você conhece o seu filho, você pode educar e instruí-lo, de tal maneira que ele se tornará uma bênção. O seu lar e a sua família vai ser uma bênção. Saber a trabalhar com o solo, saber a semear em solo próprio, preparado, é a certeza absoluta da colheita de bons frutos. Penso que Salomão sabia dessas questões. Penso que é muito importante que a gente tenha certeza absoluta do conhecimento do solo, porque quando você planta bem, você colherá frutos bons. Quer ter filhos amanhã? Obedientes, felizes, filhos agradáveis, que dão alegrias e regozijo ao seu lar e à sua família? Aprenda a plantar e plante bem. Que Deus abençoe. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome. Porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, tem nos instruído, nos educado e formado a nossa consciência espiritual. Muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, que ela continue falando ao nosso coração e que sejamos servos obedientes e que saibamos plantar para colhermos frutos agradáveis. Abençoa cada família, cada lar da nossa igreja, sustentando-os e dando caminho e direção para cada um. Por Jesus Cristo. Irmãos amados, a graça do nosso Deus e Pai, o amor insondável do Senhor Jesus, as ternas misericórdias do Santo Espírito de Deus, repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém.